Vamos mais uma vez meditar na palavra de Deus para aprender como servir ao Senhor Jesus. E o assunto de hoje, vamos estar falando sobre aquele cristão que, após aceitar Jesus, ele continua na prática das obras do passado que ele praticava antes de aceitar Jesus Cristo. E aí ele continua praticando as mesmas obras, as mesmas coisas do pecados de outrora. Então nós iremos aqui estar trazendo este assunto, né? E também iremos estar falando também sobre o homem espiritual, né? O homem que anda segundo o Espírito. Então nós iremos estar falando desses dois assuntos. Iremos estar falando aqui, pegando esse texto e os outros contextos, iremos estar pegando em Tiago, né? Está escrito aqui em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós já podemos ver aqui na parte B desse versículo, né, de Romanos 8, 1, que nos diz assim, que não há condenação, né, para aqueles que não andam segundo a carne, né? Nós já podemos ver aqui de princípio que não há condenação para aqueles que não andam mais segundo a carne. Porque muitos cristãos hoje, né, eles aceitam a Jesus e continuam, né, na prática, né, das coisas do passado. E a palavra de Deus diz que não deve ser assim. Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós temos que ser uma nova criatura, né? Porque se nós continuar da mesma forma, né, que quando nós aceitamos Jesus Cristo, né, ali nós estávamos, né, no pecado, né, e viemos para Jesus para ser liberto, né, para ter uma nova vida. E aí nós continuamos na mesma vida e achamos que assim nós vamos ser salvos, né? Porque nós aceitamos Jesus Cristo, né? Nós vamos ser salvos porque nós fomos batizados, né? Nós vamos ser salvos porque nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, né? Não, isso não é prova de salvação. A prova de salvação é a mudança de vida. A prova de salvação é o homem que anda em santidade, o homem que anda no Espírito para não cumprir, né, as concupiscências da nossa carne, né? Porque quando nós andamos nas obras da carne, nós andamos praticando o que a nossa carne quer, né? Mas quando nós andamos na prática da obra de Deus, nós vamos fazer aquilo que o nosso espírito quer, que é obedecer a Deus, né? E nós vamos ver aqui em Tiago que um é a carne, né? E o outro é o espírito. A carne, ela só vai ter poder sobre nós quando nós damos vazão a ela, quando nós damos liberdade a ela, para que ela possa operar em nossas vidas. Aí ela cria força e vai nos corrompendo e fazendo com que nós volta a ser novamente, mesmo indo para a igreja, mas volta novamente a ser o velho homem de outrora. Isto é quando você alimenta ela. Então, quando você alimenta o teu espírito, automaticamente você vai fugir das obras da carne. Mas quando você alimenta a carne, você vai atrair as coisas da carne e vai fazer com que a sua vida espiritual se esvazeia e esfria, né? Então, aqui em Romanos 8, versículo 1, diz que não há condenação, sim, para aqueles que andam segundo o Espírito, né? Os que andam segundo o Espírito, a Bíblia diz aqui em Romanos 8, 1, que não há condenação para esses que andam em Espírito, né? E vemos que a condenação continua para aqueles que andam na carne. Nós podemos encontrar isso nesse mesmo versículo, né? Se você examinar na sua Bíblia, na verdade tem Bíblia por aí que esse texto não é completo. Então você procura uma Bíblia que esse texto, Romanos 8:1, seja completo. Porque tem um monte de Bíblia por aí que esse texto não é completo.
E se não for completo, não vai dar para você entender como servir ao Senhor Jesus Cristo da forma correta, né? Então você procura uma Bíblia que Romanos 8:1 seja completo, porque tem Bíblia por aí que está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e ponto, né? Não termina o texto, e o texto não é só isso, o texto tem mais, porque o texto tem o quê? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Você pode examinar na minha Bíblia aí, na tela do celular, que o texto tem que ser completo. Então, agora nenhuma condenação há, né? Não para os que estão na carne. Os que estão na carne, no mesmo texto, diz que não é salvo, mas sim os que andam segundo o Espírito. Então, muitas pessoas batizam, né, nas águas, aceitaram Jesus, batizaram nas águas e agora dizem que são salvas. Diz que uma vez salva, para sempre salvo. Não, não é verdade, é mentira. A nossa salvação, ela vai progredindo. A cada vez que nós vamos se interagindo com a palavra de Deus, nós vamos nos santificando, nós vamos nos corrigindo, nós vamos nos acertando. Então, nós vamos corrigindo de pouco a pouco, né? Então, quanto mais você examina as Escrituras, mais querer se santificar você vai querer, né? Quanto mais você busca em oração ao Senhor, mais você vai querer, né, ter do Senhor. Porque você sabe que através da oração, através das práticas das coisas de Deus, nós estamos se aproximando mais de Deus. Então, assim, nós estamos alimentando o nosso homem interior. Não estamos alimentando a nossa carne. Entenda bem isso. Alimentar a nossa carne é quando nós fazemos a vontade da carne. Quando nós fazemos a vontade de nossa carne, nós estamos alimentando a nossa carne, dando ela força para que ela venha enfraquecer o nosso espírito, o qual está habitando na nossa carne. Então, quando você alimenta o teu espírito, automaticamente a sua carne perde força. E ela vai ficar sem força de te atrair a fazer as coisas que não prestam. Porque se ela te atrair a fazer as coisas que não prestam, esse texto de Romanos 8:1 aqui, ele não serve para você. Porque ele está dizendo que, portanto, nenhuma condenação há, não para os que andam segundo a carne, mas nenhuma condenação há para os que estão andando conforme o Espírito, segundo o Espírito. Então examine esse texto e veja se você está andando conforme a palavra de Deus. Porque eu não estou aqui para te corrigir, estou aqui para te ajudar a conhecer a salvação, como eu também estou conhecendo a salvação. Eu também estou correndo atrás da minha salvação, né? Como correndo atrás? Obedecendo, né, os princípios, né, da palavra de Deus, servindo ao Senhor conforme Ele nos deu o mandamento, para nós servir a vontade dEle e assim nós seremos salvos, né? Imagina uma mulher casada, ela quer cuidar, né, assim do seu marido, ou a mulher, né, ou o homem cuidar da sua esposa. Assim também nós temos que cuidar do nosso corpo, qual habita o Espírito Santo. Então nós devemos zelar pelo nosso corpo, zelar pela nossa vida, para que o Espírito Santo possa se agradar de habitar em nós. Então, a minha intuição, meu desejo, a minha vontade é que você também venha a examinar a si mesmo, para que você possa viver para Deus, realmente viver para Deus. Porque não adianta você servir ao Senhor Jesus Cristo e continuar do mesmo jeito. É que nem uma porca, né? Você pega um porco, você dá um banho no porco, mas lava ele, coloca perfume e larga ele cheirosinho. E daqui a pouco, sabe o que ele vai fazer? Ele vai voltar para o lamaçal. Assim são muitas pessoas que Jesus limpou ele, purificou ele, sarou ele e agora ele volta novamente para o lamaçal. Volta a praticar as mesmas coisas de outrora. E não é assim, e não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para ser a nova criatura. Jesus nos chamou para ser diferente, né? Diante do mundo corrompido. Mas que nós não venhamos se corromper, porque nós fomos libertos do pecado, né? Nós fomos libertos do pecado não para viver novamente debaixo do pecado. Jesus, o pecado estava como uma corrente na sua e na minha mão. Jesus foi lá e tirou essa corrente de nossas mãos e nos deixou livre, né? Porque a lei
A lei, ela era assim, a lei do pecado. A lei do pecado, ela nos prendia e não nos dava chance de liberdade. Por que ela não dava chance de liberdade? Porque ela nos prendia, nos escravizava e não deixava nós fazer outra coisa a não ser pecar. Então, por que Jesus precisou de nos livrar da lei do pecado? Ele precisou de nos livrar da lei do pecado para trazer a lei de vida. Qual é a lei de vida? A lei de vida foi quando ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, agora, ele nos deu o direito de nós agora servir ele em espírito, né? Porque a carne, ela está enferma pelo pecado, né? Jesus, quando ele morreu para cumprir a lei de Moisés e também para cumprir a lei também do pecado, ele sacrificou, né, o seu próprio corpo e ali matou, né, a lei do pecado e cumpriu a lei de Moisés no seu próprio corpo, né, levando o pecado de todos que creem, de todos que o aceitaram, para que você hoje pudesse ser livre. Esse é o evangelho da cruz. Para que você hoje pudesse ser livre para servir a Deus ou servir novamente o pecado. Então, quando você estava debaixo do pecado, você tinha uma lei, e esta lei era que você era obrigado a servir o pecado, porque você estava comprado pelo pecado, você não tinha saída, mas Jesus nos deu essa saída, nos libertando das grilhões da morte, e hoje nos deu essa vida que você pode ter, que eu tenho. Então, esta vida tem que ser cuidada, porque Jesus morreu, ele ressuscitou para que ele pudesse ser para nós um novo espírito. E esse novo espírito é quando Jesus ressuscitou no corpo de glória. Ele agora, ressuscitando no corpo de glória, ele faz nós agora ser uma nova criatura. E esta nova criatura não pode permitir que o pecado venha novamente dominar sobre você. Então, Romanos, no capítulo 8, versículo 1, nos diz que nenhuma condenação não há para aqueles que andam segundo o Espírito, mas os que andam segundo a carne continuam debaixo da lei do pecado. Ainda não se converteu, mas está convencido. Então examina, vê se você está andando conforme a palavra de Deus. Esse ensinamento é para que você venha examinar você e ver se você está corretamente andando na presença do Senhor. Porque o interesse meu é ver você salvo. Porque eu estou procurando a minha salvação, né, como já te disse, de obedecer a palavra de Deus. Então, eu acho na obrigação de estar ajudando aos meus irmãos a também achar a paz que há em Jesus Cristo e entender o Evangelho como ele é, né? Porque ouvimos muito sobre o Evangelho, mas não conseguimos entender, né, qual é a íntegra, né? Qual é o objetivo do Evangelho, qual é o poder do Evangelho, né? Então, nós precisamos de conhecer o Evangelho, né, na base, né, do alicerce, que é esse Evangelho aqui da cruz. É o alicerce, que o homem regenerado é o homem interior, né? Esse homem matéria aqui, a carne ela não quer saber de nada que provém de Deus, ela só quer saber o que provém desse mundo. Então, nós devemos entender que quando nós aceitamos Jesus, temos que largar a velha criatura, largar o velho homem e servir Jesus agora pela fé. Servindo a Jesus com o homem interior, né? Esse homem interior, ele tem desejo de servir a Deus, mas a nossa carne, ela não quer servir a Deus. Então, devemos matar o desejo de nossa carne para servir ao Senhor Jesus Cristo em espírito. Amém? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não anda conforme a carne, mas segundo o Espírito, conforme o Espírito. Amém? Vamos aqui agora também para Tiago. Aqui Tiago, no capítulo 12, nos diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida,
a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então aqui, como nós estávamos estudando sobre aos Romanos 1:12, eu falei com vocês sobre, o homem carnal e sobre o homem espiritual, E aqui em Tiago ele está dizendo uma coisa muito interessante. Ele diz que bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Aqui ele está dizendo que nós continuamos ainda sofrendo a tentação. Continuamos ainda, debaixo do pecado, mas não preso nele mais. Nós somos livres, eu já disse. Continuamos debaixo do pecado como? Porque ele ainda influencia os nossos membros para cometer pecado. Aquele que fumava, ainda a sua carne vai tentar te enganar. Fuma, beba, vai para um bailinho, ainda ele vai te tentar. Mas Tiago aqui diz que bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Então você tem que resistir esses desejos. A palavra do Senhor diz que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então é isso que nós devemos fazer. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então vale a pena você resistir às suas paixões, resistir aos seus desejos que não agradam a Deus, para servir a Deus. Amém? Então vale a pena você resistir, vale a pena você ser provado, para que você vê que eu estou vencendo. Olha, ontem aconteceu isso, eu não cometi isso. Olha, ontem eu desejei fazer isso, eu não cometi isto. Então, você está aqui em Tiago. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Amém? E também aqui em Tiago 1, versículo 13, diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Aí alguém pode dizer assim, Deus está me tentando a fazer isso, Deus está me tentando fazer aquilo. Não, Deus não está te tentando, não. Quem está te tentando é os desejos da sua carne, é os desejos dos seus membros, Porque esses membros, quando aquela pessoa que aceitou Jesus roubava, esses membros foram usados. Então eles vão estar te provando, eles vão estar te perturbando, porque na outrora você usava as mãos, você que roubava, para roubar, aquele que fumava, a mão vai querer novamente fumar. Então, a cada um é tentado quando é atraído e engordado pelas suas próprias concupiscências. Quando esses desejos, eles começam a perturbar a sua cabeça, eles estão te atraindo, Como diz aqui em Tiago, no versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Então, quando você começa a usar os seus membros para pegar naquilo que outrora você usava para pecar, automaticamente você está engordando, a sua carne. Você está atraindo novamente aquelas coisas para a sua carne. Então, você não deve mais, observar aquelas coisas que não te leva hoje, à santidade. Você tem que fugir da aparência do mal hoje. Hoje você tem que tirar dos seus olhos, de diante de você, aquilo que não agrada mais ao Espírito Santo. Aquilo que outrora, te levou você à morte, Portanto que Jesus precisou de morrer por você, que era você que teria que morrer. Mas se você tivesse morrido sem Jesus, você estaria hoje no inferno, porque você não tem poder para salvar a si mesmo. Então precisou de Jesus morrer no seu lugar, porque ele foi ressuscitado, para que quando ele levantou ali da sepultura, agora ele nos dá vida, porque ele também vai levantar da sepultura
todos que morreram, acreditando e obedecendo a Ele e aqueles que andaram em santidade. Ele irá ressuscitar essas pessoas. Então, por isso que Ele precisou de morrer e ressuscitar, para ser Deus dos mortos que estão esperando Ele e para ser Deus também dos vivos. Por isso que Ele teve que ressuscitar e por isso que Ele teve que morrer. Então, Ele ressuscitou por quê? Porque quando Ele voltar, os que morreram em Cristo, obedecendo a Jesus, eles irão ressuscitar. Então, Jesus fez esse trabalho de morrer por nós e de ressuscitar, para ser Deus dos vivos e também ser Deus dos mortos. Então, por isso que Jesus ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Hoje, você tem a liberdade de servir ao Senhor Jesus. Mas antes de você servir ao Senhor Jesus Cristo, você não tinha liberdade, porque o pecado te obrigava a você ser escravo. Hoje você é livre para servir ao Senhor Jesus Cristo, com o seu homem interior, porque com a sua carne você não vai conseguir agradar a Deus. E o que acontece? Quando a samaritana, Jesus ali estava conversando com ela na beira do poço lá de Jacó, ali ela conversando com Jesus e dizendo que o judeu dizia que era só em Jerusalém que deveria adorar. Mas na verdade Jesus disse que os verdadeiros adoradores não são os carnais, não são aqueles que diz que tem que amar o templo, que tem que adorar olhando para o templo, como os judeus faziam, olhando para o templo de Jerusalém. Não. Hoje é adorar em espírito. Hoje é você se prostrar no seu quarto, orar ao Senhor, e o Senhor vem ali em secreto e te ouve e te responde, te dá a sua vitória. Então hoje a nossa adoração é em espírito, não é mais nas obras da carne. As obras da carne são aquelas pessoas que acham que a sua igreja é melhor do que a outra. Isso é obra da carne, A minha igreja é santa. Não, gente, não é isso. Santo tem que ser nós que devemos nos santificar. A nossa igreja é como se fosse a nossa carne. Ela é uma coisa terrena, é uma coisa daqui. Mas nós temos que adorar a Deus em espírito, porque o Espírito Santo, o reino dele não é deste mundo. E o nosso espírito também, ele não adora e não deve adorar o que é deste mundo, mas sim o que é espiritual. Amém? Então não vamos colocar o nosso coração em igreja, não vamos colocar o nosso coração em nada que tira a glória que é do Senhor. Devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas que você precisa serão acrescentadas. Mas não esqueça, busca primeiro Jesus Cristo. Primeiro a Ele para te santificar. Porque sem a santificação, nem eu, nem você veremos ao Senhor. Ainda aqui em Tiago, no versículo 15, diz assim: depois de haverdes a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, veja aí, nós estávamos falando sobre Romanos 1, e Romanos 8, corrigindo. Romanos 8, versículo 1. Ali onde disse, que sobre o que nós falamos sobre a carne ali, E podemos até voltar lá. Veja bem, nós falamos aqui sobre, portanto, agora nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, Quem anda segundo a carne, eles estão condenados, Eles não estão caminhando para o céu, como está escrito aqui, 1 Tiago, no versículo 15, diz assim: depois de haver a concupiscência concebido à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, se esta pessoa que vem para os caminhos do Senhor Jesus Cristo, ele começa a olhar para certas coisas, daqui a pouco ele cai na prática, ele consumou o pecado. E agora ele está gerando o quê, irmão? Ele está gerando a morte, E muitas vezes essa pessoa se diz ser de Deus, mas só que ele deu ouvido ao pecado.
Porque nós estamos livres do pecado, né? Nós estamos livres do pecado. Não, agora, se nós pecar, nós estamos atraindo o pecado para nós. Não venha dizer porque você diz que aceitou Jesus, agora o pecado agora não tem poder sobre você. Tem. Só basta você pecar. Só basta você pecar. Examina aí. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Depois de haver a concupiscência concebido, né, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, sendo praticado, gera o quê? Gera morte. Jesus, como eu disse, ele somente nos libertou dos grilhões do pecado, porque ele nos prendia e não nos deixava a fazer outra coisa a não ser pecar. Mas só que agora Cristo nos libertou para nós servir ou a Deus ou a carne. A carne, o salário dela é a morte eterna. Mas obedecer a Jesus é vida e vida com abundância, vida eterna. Então, nós devemos optar a servir o Senhor Jesus Cristo. Não é porque nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós estamos imunes. Não vamos pecar, nós vamos pecar. Se nós começar a engordar os nossos olhos com aquilo que não é agradável, que de outrora nós usávamos, se nós não começar a cobiçar de novo. Se nós começar a cobiçar de novo, nós vamos envolver novamente no pecado. Então tem que tirar de diante dos teus olhos aquilo que te leva ao pecado. Porque senão você é uma pessoa que está indo para a igreja, mas só que você não vai ser salva. Para você ser salva, você tem que andar em espírito e cumprir as coisas do espírito, né? Examinando as escrituras. Vamos aqui em Tiago 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variações, né? Toda boa dádiva que você praticar, né, para agradar a Deus, e essas dádivas vêm de onde? Vem do alto. Então, quando você também aqui na terra pratica essas coisas que agradam a Deus para mostrar que você é uma nova pessoa para Deus, através das suas atitudes, você está caminhando para o céu. Portanto, agora nenhuma condenação há para você que está obedecendo o Evangelho, conforme ele é, né? Aqui ainda no versículo, em Tiago 1, no versículo 18, diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas, como fossem os primeiros das suas criaturas, né? Ele nos gerou para que nós pudéssemos ser a primícias, né? Porque Jesus foi o primeiro, né, a ressuscitar. E nós seríamos a primícia entre os homens ressuscitados, né? E quero também falar com vocês sobre segundo a vontade. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então você quer ser gerado de novo? Você quer viver um homem espiritual? Você não quer mais viver um homem carnal? Então examine as escrituras. Como diz aqui em Tiago 18, Tiago versículo 1, 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou por quê? Pelo quê? Ele nos gerou pela palavra. Então, se você é um crente que não examina as escrituras, você não pode ser gerado de novo. Você não pode nascer de novo. Porque se você gasta o seu tempo na frente da televisão, gasta o tempo que você tem de examinar as escrituras, vai passear, né? Vai fazer tudo que a sua carne quer ficar longe das coisas de Deus, você vai voltar para o mundo. Você vai voltar a fazer as coisas do mundo. Você vai ser um crente frio, um crente sem fruto para Deus. Então, procura tirar o seu tempo para examinar as escrituras. Porque lembramos, né, que nós fomos tirados deste mundo, mas não para continuar vivendo no mundo, né? Vivendo do jeito do mundo, né? Viver no mundo, nós devemos viver, devemos usar as coisas, mas não pôr o nosso coração nas coisas. Porque Jesus Cristo, ele disse
que aonde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Agora você examina se o teu tesouro está aqui na terra ou se o teu tesouro está no céu. Porque se o seu tesouro estiver no céu, você está aqui no versículo 18 aqui de Tiago 1. Segundo a sua vontade, ele nos gerou, Deus nos gerou pela sua palavra, né? Deus nos gerou pela palavra. O mundo não tem condições de te gerar. Ele vai gerar em você novamente a concupiscência da carne. Ele vai gerar de você novamente desejo de voltar a praticar as coisas velhas do homem velho. Então vigia. Quem está de pé, cuidado para que não caia, né? Se você continua praticando as coisas do mundo, você sabe o que vai acontecer? Vai gerar novamente em você as concupiscências da carne e vai te levar você à morte. Então eu te aconselho a viver o homem interior, a viver o homem interior. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, se você começar a andar envolvido com este mundo, com as coisas que perecem desta vida, você vai se tornar novamente que nem a porca lavada, voltou ao lamaçal. Então, não adianta você dizer que é de Jesus Cristo e se você continua praticando as velhas obras. Se você continua praticando as velhas obras, você simplesmente tomou um banho quando você foi batizado, mas você não se converteu. Porque o convertido, ele procura agora buscar as coisas que agradam a Deus, as coisas que agradam ao Espírito de Deus. E para você ser um homem espiritual, você tem que alimentar o seu homem espiritual, o seu homem intelectual. Você não pode alimentar o seu homem membros, né, que praticava as coisas do passado. Para ser um novo homem, você tem que ter o intelecto, né, com coisas novas, viver para Deus, viver segundo a sua vontade, né? De quem? De Deus. E gerado por quem? Pela palavra, examinando as Escrituras, para nela alcançar a vida eterna. Então não adianta você dizer que é salvo, você não é, se você continua na mermice da letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja onde vocês têm andado. Veja o que você tem praticado. Veja se convém a você, dizendo que é um cristão, andar do jeito que você está andando. Então examina-se o homem a si mesmo. A palavra do Senhor diz muito bem claro isso, né? Para que o homem examina a ele mesmo, né? Para que ele veja se ele está andando no caminho da salvação. Então, se você quer nascer de novo, você tem que ser gerado pela palavra, né? Não adianta você vai, o pastor prega, não, você tem que examinar na sua casa, você tem que tirar os seus momentos de oração, né? Os seus momentos de fazer a obra do Senhor, né? Jesus nos chamou para quê? Para fazer a obra dele, e muitas pessoas têm tirado o tempo que é para Jesus para passear, para viajar, né? Esperando receber a glória deles aqui neste mundo. E a glória do Senhor Jesus não é deste mundo. A glória dele é lá do céu. Lembra quando Satanás foi tentar Jesus no deserto? O que ele ofereceu para Jesus? Olha, tudo isso te darei, né? Se prostrares, me adorares, porque tudo isso foi me entregue.